Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, Tudo Faço por Causa do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa exercitar o Espírito, né? Invocando o nome do Senhor, para a gente conseguir ouvir, né? Aquilo que o Senhor quer transmitir para nós. Transmitir, né? Nos dando espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender no que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra. E sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver, na hora de levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai conseguir receber a verdadeira direção que vem dEle. Ó Senhor Jesus, que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 17, versículo 1 ao 15. Senhor Jesus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se às sinagogas dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Isaías capítulo 42, versículo 8. Senhor Jesus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O contexto histórico da primeira aos Coríntios, parte 1, a cultura grega. Ó Senhor Jesus. Em sua segunda viagem, obedecendo à direção do Espírito, Paulo foi à Macedônia e estabeleceu a igreja em Filipos. Partindo dali, seguiu para Tessalônica, dirigindo-se posteriormente a Bereia, onde pregou o Evangelho e muitas pessoas foram convertidas.
Todavia, em razão do tumulto causado por alguns líderes judeus, os irmãos enviaram Paulo de navio para Atenas. Segundo relata Atos, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ó Senhor Jesus! Aqui é importante discorrermos brevemente sobre o contexto histórico da Grécia naquele momento. A Grécia foi o berço da democracia, sistema de governo desenvolvido em Atenas, no qual alguns cidadãos possuíam direito ao voto direto. Diferentemente dos dias atuais, naquela época não havia senadores ou deputados representando o povo. Era uma democracia direta, onde alguns atenienses, ou seja, homens adultos e livres, poderiam votar e exprimir suas opiniões. Ó Senhor Jesus! Observamos isso descrito também em Atos. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ó Senhor Jesus! Praça no grego é ágora. Ágora era o centro cívico da cidade-estado, polis. As pessoas reuniam-se ali para discutir e debater diversos assuntos. É daí que vem a palavra agorafobia, fobia de multidões. Ó Senhor Jesus! Na ágora, os cidadãos tinham liberdade de expressar suas ideias e opiniões. Era onde a democracia ocorria na prática. Também ali, os filósofos exibiam seus pensamentos, palavras de sabedoria, de persuasão e de convencimento lógico. Ó Senhor Jesus! Como vemos, a cultura grega era pautada pela liberdade de expressão. Isso explica o fato de haver na igreja em Corinto tantas preferências. Ó Senhor Jesus! A praça também era o centro de comunicação, pois não existiam jornais, revistas, tampouco mídia social. Portanto, os comunicados oficiais eram feitos na ágora. Ó Senhor Jesus! No tocante à religião, os gregos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. É possível que isso tenha vindo da influência de Nimrod. Quando estudamos o livro de Romanos, vimos que Nimrod incitou o povo a não se preocupar com a vontade de Deus. Naquela ocasião, todos viviam temerosos de sofrer outro castigo de Deus, como o dilúvio, caso praticassem o mal. Então Nimrod, um homem poderoso que se destacava dentre o povo, começou a dizer-lhes: vocês não precisam preocupar-se com Deus, eu garantirei que vivam bem, confiem em mim. Dessa maneira, ele minava no coração dos homens o conceito do verdadeiro Deus. Ó Senhor Jesus! Nimrod pregava que o homem tinha o direito de fazer o que bem quisesse. Ele estimulava o povo a buscar a própria felicidade, a fazer a própria vontade, a livrar-se da opressão desse Deus único. Dessa maneira, levou a sociedade daquela época a viver independente de Deus. Ó Senhor Jesus! Contudo, por mais capazes que fossem, alguns desejos não poderiam ser satisfeitos pela força humana. Por isso, começaram a apelar para os deuses. Daí entrou a idolatria. Os ídolos foram criados pelo homem para o seu próprio benefício. Se queriam uma plantação próspera, sacrificavam ao deus da agricultura. Quando não conseguiam casar-se, faziam sacrifícios ao deus casamenteiro. Quanto engano! Ó Senhor Jesus! Tal influência propagou-se de tal forma que chegou até a Grécia. Na época em que Paulo estava em Atenas, havia um panteão de deuses, um para cada necessidade. Deus da agricultura, da prosperidade, do casamento. Em Corinto, havia o grande templo de Afrodite, deusa dedicada ao sexo, cujas sacerdotisas praticavam a prostituição. Ó Senhor Jesus! Toda essa situação era lastimável e ofendia imensamente o coração de Deus. Todavia, Paulo utilizou essa esfera para falar aos gregos sobre a existência de um Deus único e verdadeiro. Amanhã veremos como Paulo aproveitou essa oportunidade. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente tem que realmente prestar atenção aqui, né? Aqui ele mostrando para nós a questão da cultura grega, né? Senhor Jesus! Primeiro mostrando a questão aqui da filosofia, né? Se reuniam ali na ágora, né? Que era a praça ali, né? Ele até falou dessa palavra, né? Da agorafobia, né? Que é a fobia de multidões, né? Mostrando que a ágora era um lugar aberto, né? Um lugar amplo, né? Uma praça ali
onde as pessoas podiam discutir todo tipo de opiniões. E assim vieram os irmãos para a igreja, né, cheio de opiniões, né, Senhor Jesus, né, usando dessa liberdade de expressar suas ideias, né, ao invés de, né, expressando suas ideias, suas opiniões, ao invés de primeiro raciocinar melhor, né, primeiro ir diante do Senhor, conhecer a palavra, né, Senhor Jesus. Né, como eu já toquei aqui algumas vezes no canal, né, quando se pregava o evangelho para os judeus, estava se falando para as pessoas que tinham uma certa base bíblica. Né, então, quando você fala a palavra com alguém que já tem uma base bíblica, ela é diferente do que você falar a palavra para alguém que não tem base alguma. Né, hoje, muitas pessoas no mundo, elas simplesmente creem em Deus, num conceito de Deus, né, que é todo misturado com idolatria, com um monte de coisa. Então elas têm esse conceito, né, de que Deus está em todo lugar, Deus faz todas as coisas, eu posso seguir minha vida, está tudo certo, né, e aí eu posso me apoiar nisso, naquilo, né, Senhor Jesus. Né, há pessoas que creem um pouquinho de cada religião, mistura tudo, né, Senhor Jesus, e aí querem adorar, né, todas as religiões, querem participar de tudo, querem se beneficiar de tudo, né, e no final, como a gente já viu, né, a sabedoria humana não leva o homem a lugar nenhum. O homem jamais vai conseguir compreender, né, e conhecer a Deus dessa forma, né, e isso ofende o coração de Deus. Né, como a gente leu aqui no versículo para ler e orar, né, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra à imagem de escultura. Né, Senhor Jesus, a gente não pode misturar as coisas, né? O Senhor ele não vai dividir sua glória, né? Não vai entregar isso né, para qualquer outra pessoa, né? E nem vai colocar sua honra em outras coisas, né? Senhor Jesus, simplesmente para poder agradar o homem, né? O homem já tem essa familiaridade com o ídolo, né? E aí muitos, né, na religião que foram se metendo nisso aí, né? Já que as pessoas têm familiaridade com o ídolo, então vamos misturar aqui para trazer as pessoas para cá, e depois a gente tira, né, os ídolos e, né, o ídolo entra e nunca mais sai. Né? Senhor Jesus, começou com deuses, depois se tornou santos, e hoje nós temos vários objetos aí que estão substituindo Deus. Né? Senhor Jesus, né, nos vários grupos por aí. Né? As pessoas estão ali, não, vem aqui adorar o Deus verdadeiro, mas se você levar isso aqui para sua casa, é isso aqui que vai te ajudar. Isso é idolatria. Estão colocando a honra naquele item ali, ao invés de dar a honra para o Senhor. Né? Ao invés de dar a glória para o Senhor, estão dando a glória para o homem. Né? Senhor Jesus, como a gente já viu até aqui no alimento diário, né? A gente precisa buscar a glória do Senhor. O Senhor tem que se agradar de nós, né? do nosso serviço a Ele. Se a gente simplesmente buscar, né, ser agradado pelo homem, a Bíblia fala que você já recebeu sua recompensa. Né? Mas o Pai que vem em secreto, Ele quer nos recompensar em secreto. Né? Senhor Jesus, a gente não deve buscar a glória de homem. Né? E às vezes é isso que acontece, né? O homem, para buscar a glória de outro homem, faz aquilo que é mais familiar para o outro, ao invés de conduzir as pessoas para o caminho do Senhor. Né? Senhor Jesus, aí que acaba entrando muitas misturas, né? E hoje as pessoas, né, não conseguem ali ser resilientes, ser pacientes, né, ali realmente ter um objetivo claro, né, diante de si, né, diante da palavra. E aí fico aqui um tempo, agora me desagradou, vou para outro lugar. Aí fica ali um tempo, me desagradou, vou para outro. Aí mistura um pouquinho que pegou aqui com um pouquinho que pegou ali, não tem base firme de nada, e aí fica toda essa mistureba, né, Senhor Jesus. E assim é a cultura do mundo. Né? Quanto mais misturado com qualquer coisa, melhor é para o inimigo de Deus. Assim ele consegue criar confusão. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa, como eu tocou aqui no início do alimento diário, né, Paulo obedecer na direção do Espírito, né, foi estabelecendo igrejas, né, estabeleceu ali a igreja em Filipos, aí depois a gente leu ali, né, houve toda confusão ali na pregação do Evangelho, né, pessoas foram subornadas para falar mentira, né, para fazer confusão. Ó Senhor Jesus. Né, e hoje não é diferente. Né, hoje quantos escândalos, né, quantas situações a gente não vê hoje aí, né? Pessoas contratadas, né, para fazer teatro, né, para poder aparecer, para poder enganar o povo. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa fazer como os de Bereia, né? Procurar ali confirmar tudo diante da palavra. É isso que o Senhor está mostrando para nós. Né? Se a gente usar o Espírito, né, e constatar tudo diante da palavra, a gente vai ver o cumprimento, né, daquilo que Deus determinou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A idolatria, né, é algo que iniciou, né, lá em Nimrod, né, conforme a gente foi vendo aqui.
né, Senhor Jesus. Né, Nimrod ali começou a mostrar para o povo que não precisava temer o Senhor, né, que bastava confiar nele e ele resolver tudo. Mas ele não conseguiu resolver tudo. Mas aí teve uma grande sacada, né? Vamos inventar deuses, né, Senhor Jesus? Não vamos nos voltar para Deus, não. Vamos inventar deuses próprios. E aí até hoje está assim, né? As pessoas inventaram deuses, né? Muitos têm essa consciência de que esses são deuses falsos, né? São deuses que, como a Bíblia fala, que por natureza não são, né? A gente sabe por trás de toda idolatria, por trás de toda essa falsidade tem os demônios, né? Que se depositam ali para poder ali enganar o homem, né? Gerar influência sobre o homem, né? Senhor Jesus. E aí o homem vai pensando, já que a gente inventou alguns, então todos são inventados. E assim começa por aí a sociedade moderna de hoje, né, que quer negar a existência de Deus por meio da filosofia, né, por meio de tudo isso aqui, por meio da democracia, por meio de opinião, por meio de convencimento, persuasão, né, convencimento lógico, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor não está em nada disso, né, por isso que nós precisamos viver pela fé. Realmente, ao abrir da nossa boca, nós temos a expressão do Senhor, né, diante da palavra do Senhor no Espírito, e não simplesmente um argumento de convencimento. Aí sim que as pessoas vão perceber que existe algo diferente, né, Senhor Jesus. Elas vão perceber que não foram meramente convencidas, né, mas realmente foram levadas pelo Espírito. Ó Senhor Jesus. Né, e aí ele mostra, né, essa liberdade cultural, que é o que também está acontecendo hoje na sociedade. Essa liberdade de expressão está gerando muitas preferências, né? E as pessoas vão se levando por essas preferências e aí querem ficar colocando coisas, principalmente nas mídias sociais, para poder ganhar preeminência, né? Ser falada, né? Ser indicada ali como alguém que falou alguma coisa legal e tal. Né, Senhor Jesus, ser marcada ali, né, ser copiada, mandada para outros e tal, e aí, olha, apareci tantas vezes ali, né, tive tantas curtidas, tantas isso, tanto aquilo, né, isso não serve para nada, né, Senhor Jesus. Né, a gente viu ali, né, hoje, e é o que impera até hoje, né, o princípio que Nimrod colocou, né, das pessoas não se preocuparem mais com a vontade de Deus, né, não viverem mais sob o temor de Deus, né, e a gente vê ali, né, que o temor de Deus na época do dilúvio, ali na época de Nimrod, né, logo após o dilúvio, era para que as pessoas não praticassem o mal. É para que elas continuassem seguindo, procurando o caminho do Senhor. Né? Mas aí Nimrod entrou, né, e aí agora entraram deuses para tudo. Né? Agora não importa se é para praticar mal, se é para praticar prostituição, isso, aquilo, ganhar bem, ganhar uma coisa, ganhar outra coisa. Agora virou essa mistureba toda. Né? E assim ele foi minando no coração do homem o conceito do verdadeiro Deus. Ó Senhor Jesus. Ele estava buscando, falando para o homem, né, que é o que impera hoje muito na sociedade. Né? O homem tem o direito de fazer o que quiser, busca a sua própria felicidade, faz a sua própria vontade, né? Se livra desse Deus aí, né? Senhor Jesus. Né? Viva independente, viva longe de Deus que você vai viver feliz. Né? E aí o homem está buscando isso aí nesse engano, né? E hoje a gente vê aí imperando na sociedade ansiedade, depressão, tristeza, suicídio, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hoje em dia até várias pessoas estão pegando esse assunto de depressão, né, e ao invés de levar isso a sério, estão levando como uma modinha, né, Senhor Jesus. Né, e aí quem realmente tem problema, né, acaba, né, sendo um pouco desprezado, né, Senhor Jesus. E é interessante, né, uma frase que eu tenho ouvido muito, né, principalmente quando você vai acompanhando o cenário político atual, né, que é essa questão de que ele fala aqui, né, que Nimrod ele falava para o povo se livrar da opressão desse Deus único, né, Senhor Jesus. Né, e hoje fala muito isso, né, que hoje nesse meio político e tal, né, fala que a gente precisa ter cuidado, né, com certas acusações, certas fake news aí que tem rolado, porque geralmente, né, as pessoas acabam acusando os outros daquilo que eles são. Né? Então acusam que o outro é violento, o outro isso, o outro aquilo, mas quando você vai observar, você vai ver que justamente quem está acusando o outro de ser violento é justamente quem está praticando violência. Né? Quem está acusando o outro de ser racista é quem está praticando racismo, e assim vai. E da mesma forma, né, aqui Nimrod estava oprimindo o povo,
mas ele estava dizendo que Deus é que era o opressor, né? Senhor Jesus. Né? Então hoje a gente vê, né? Hoje no país nós estamos progredindo, várias coisas sendo resolvidas, mas não, tem pessoas que falam assim, não, isso aí é opressão, tá gerando opressão. Aí vem a mídia, né? A mídia aí, né? Canalha, ainda com um monte de mentiras, um monte de fake news, e ainda acaba, né, enrolando o povo. Né? O povo por não saber onde verdadeiramente tem que buscar a verdade. É por isso que a gente tem que aprender com os crentes ali de Bereia. Vamos ver a palavra com a palavra, vamos orar, vamos buscar o Senhor vai nos mostrar a direção, né, Senhor Jesus. Né, e aqui, eu já falei isso várias vezes no canal, né, o inimigo sempre quer nos enganar, dizer que se você servir a Deus, você vai perder sua liberdade, você vai ser preso, você vai ser oprimido, você vai ser isso, vai ser aquilo, quando na verdade ele quer que você seja oprimido e seja escravo do pecado. Né? Quer que você continue na mão dele, não quer que você seja liberto na mão de Deus. Né? Então fico falando, não, Deus é que é opressor, a palavra de Deus é que é opressor, a palavra de Deus é cheia de pode isso, não pode aquilo. Ó Senhor Jesus. Mas quando você vai conhecendo de fato, né, o que é a palavra de Deus, o que é a glória de Deus, o que é a honra de Deus, você vê, né, que você nunca teve tão livre na sua vida. Né, Senhor Jesus, nunca viver, né, fez tanto sentido. Né, ler a Bíblia, tocar nos livros espirituais, estar junto dos irmãos, você sente prazer nisso. Porque tudo que você está fazendo tem um propósito, tem um sentido. Mas o inimigo não, ele quer que você fique perdido no meio da multidão, no meio das situações, né, Senhor Jesus. E aí você vai sendo oprimido pelo inimigo, mas ele vai dizer para você que não, essa opressão que você está sentindo é a opressão de Deus. Né, mas enquanto isso, ele vai oprimindo, ele vai enganando, né, Senhor Jesus. E aí muitos vão se afastando e não conseguem nem experimentar, né, o Deus único, o Deus verdadeiro, né, aquilo que Deus planejou, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então tudo isso a gente tem que perceber, né, que a gente não pode cair nesse caminho, a gente tem que estar bem atento às coisas que têm acontecido, porque isso é uma situação lastimável e ofende no coração de Deus, Senhor Jesus. Mas para nós que mesmo diante dessa esfera, né, Senhor Jesus, Paulo conseguiu, né, introduzir nessas pessoas, né, um falar, né, do verdadeiro Deus único e verdadeiro, né, do único Deus, né, o único Deus que existe, não falsos deuses, né, Senhor Jesus. Ele aproveitou essa oportunidade, né, amanhã a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas tem que ver, né, em meio a tudo isso, né, onde nós estamos nos colocando. Nós estamos caindo na mentira do inimigo, né, achando que não, Deus é opressor, porque a igreja é isso, e estão me prendendo e tal, ou você realmente vê que o Senhor te chamou, né, Ele é o Deus único e verdadeiro, Ele te escolheu, né, Senhor Jesus. Ele quer te dar louvor, glória e honra, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, passar a enxergar mais o Senhor, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Né? Vamos exercitar bastante o Espírito e a gente vai conseguir ver, né, que a opressão vem do mundo e não de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.